Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, dizer que vivemos um momento gravíssimo pode até ser chover no molhado, mas é algo necessário. Qualquer brasileiro percebe que chegamos a um ponto onde não é mais possível dizer que as coisas estão normais. E chegamos aqui porque lá em 2016, usaram uma desculpa esfarrapada para desrespeitar a democracia e o voto popular, abrindo a porteira desse caminho que trouxe o país até uma das mais graves crises de todos os tempos. Chegamos aqui porque um governo sem legitimidade nenhuma, parido em um golpe alimentado pela mentira, embalado no colo dos banqueiros, começou a empurrar goela abaixo do povo todas as maldades, a mando da elite mais atrasada do mundo. É uma elite egoísta que não suporta ver o povo vivendo um pouco melhor, que não aguenta dividir os bancos das universidades com o povo trabalhador, que acredita em privilégios para si mesma e não em direitos para todos e para todas. Algumas dessas maldades até conseguiram enganar parte do povo, iludido pela mídia e pelas mentiras repetidas dia e noite. Nas redes Globo da vida, foi divulgado esta mentira repetidas vezes. A destruição das leis trabalhistas, eles chamaram de reforma. Mentiram que iria gerar empregos e que era necessário para o país crescer. Mas nenhum país do mundo cresce cortando direitos, precarizando empregos, fazendo o povo ganhar menos. Mentira tem perna curta e a maior prova é que o desemprego nunca foi tão grande no Brasil. Aliás, já que estamos falando de mentiras, antes de abordar o assunto que motiva esta minha fala, vamos falar sobre a maior de todas. Os nazistas diziam que uma mentira repetida 1000 vezes virava verdade, pois lhes digo que não vira. Senhores e senhoras, uma mentira sempre será uma mentira. E mesmo que seja repetida 1 milhão de vezes, não irá virar verdade. Pois há uma vergonhosa mentira que já foi repetida 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões de vezes. E mesmo assim, está a muitas léguas de ser verdade. Alguns embarcaram nela por ingenuidade. Outros foram na onda porque acharam bonito, mas os verdadeiros responsáveis a usam por pura falta de caráter e por muito oportunismo. Mas por mais que a repitam a frase, o PT quebrou o Brasil, seguirá sendo uma mentira deslavada, que não resiste a nenhuma análise séria. E tudo que ela justificou seguirá sendo ilegítimo e vergonhoso. Depois de 2 anos, quem a repete deveria corar de vergonha, porque se essa pessoa tem um pingo de inteligência, sabe que papagaiar isso é pura desonestidade. Eu já usei a palavra mentira diversas vezes aqui, e isso não foi por acaso. Quero mostrar que o usurpador Michel Temer, que deveria ter se limitado à figura de vice decorativo e que só virou presidente porque se juntou aos tucanos, aos DEM, ao Partido Progressista, à Globo e a um conluio de interesses para executar o plano que Aécio Neves concebeu logo após a derrota eleitoral de 2014. Fizeram isso a mando dos bancos, das multinacionais e de interesses estrangeiros. E fizeram tudo isso
porque tinham um alvo maior. A joia da coroa, a riqueza que a desperta a cobiça de quem se julga dono do mundo, o nosso petróleo, uma das maiores reservas do mundo. E não, o PT não quebrou a Petrobras. Não sou eu quem diz isso, é a Associação dos Engenheiros da Petrobras. Está lá disponível no site do Clube de Engenheiros para quem quiser ler. Diz a nota dos engenheiros, vereador André Domingues, a nota dos engenheiros da Petrobras. Outra falácia repetida 24 horas por dia diz respeito à suposta quebra da Petrobras em consequência dos subsídios concedidos entre 2011 e 2014. A verdade é que a geração de caixa da companhia, neste período, foi pujante, sempre superior aos 25 bilhões de dólares e compatível ao desempenho empresarial histórico. E eles, os engenheiros, mostram números. Em 2011, foram 33,3 bilhões. Em 2013, 26,3 bilhões. No ano com menor geração de caixa, foram 25,9 bilhões. E esses números são em dólares, não em reais. Multipliquem pelo câmbio de hoje e teremos uma noção do que representam. Eu lhes pergunto, então, nobres colegas, quem entende mais desse assunto? Eu, que me esforço para entender a questão, mas sou radialista. A comentarista da Globo, que acha que entende de tudo, algum outro de nós? Ou são os engenheiros da empresa que estudaram, fizeram concurso, trabalham no dia a dia e têm todo o interesse em ver a saúde da estatal posta a serviço do povo brasileiro? A resposta me parece óbvia, senhores. Por mais que a Miriam Leitão possa ficar chateada, eu dou crédito à palavra da Associação dos Engenheiros da Petrobras. E ponto. Esses mesmos engenheiros apontam que a grande responsável pela explosão dos preços de combustíveis e, portanto, pela situação que atravessamos neste momento é a política de reajustes adotada por Michel Temer e Pedro Parente na Petrobras. De 3 de julho de 2017 até 22 de maio de 2018, o óleo diesel foi reajustado 121 vezes, senhores, subindo mais de 56%. O gás de cozinha subiu tanto que 1.200.000 lares voltaram ao século retrasado e passaram a cozinhar com lenha e carvão. O preço da gasolina dispensa comentários. Sobre isso, dizem os engenheiros, a Petrobras adotou nova política de preços dos combustíveis desde outubro de 2016. A partir de então, foram praticados preços mais altos que viabilizaram a importação por concorrentes à estatal. A estatal perdeu o mercado e a ociosidade de suas refinarias chegou a 1/4 da capacidade instalada. A exportação de petróleo cru disparou enquanto a importação de derivados bateu recordes. Peço o espaço de liderança de oposição, senhor presidente. A importação de diesel se multiplicou por 1,8 desde 2015 dos Estados Unidos por 3,6. O diesel importado dos Estados Unidos, que em 2015 respondia por 41% do total, em 2017 já superou 80% do total importado pelo Brasil. A quem interessa esse desmonte? Estarão fazendo com a Petrobras o que os tucanos fizeram com a Vale do Rio Doce, a rede ferroviária, a CRT, subir os preços das tarifas e sucatear a empresa para venderem a troco de bananas? Infelizmente, eu não tenho dúvidas que o jogo é este.
E quem sofre com esta gana de entregar o que é do povo para as grandes multinacionais? Esse mesmo povo, é claro, são os caminhoneiros, os pequenos produtores, os trabalhadores, os micro, pequenos e médios empresários, as donas de casa, as crianças, enfim, todos nós que não somos banqueiros ou não estamos a serviço deles. Como estão os partidos que sustentam Michel Temer no poder? Aliás, um comentário é válido aqui, senhoras e senhores. O partido que mais votou a favor de Temer no Congresso foi o PSDB, o partido do Fernando Henrique Cardoso, do Aécio Neves, do Geraldo Alckmin, do João Dória, da Ieda Cruzes, do Marquesan Júnior, do Eduardo Leite e do Jorge Poçobon. O que tentam esconder é que o verdadeiro problema é a política de preços e de reajustes do governo Temer, sem atacar esse problema, o que significa demitir Pedro Parente e mudar a gestão criminosa que ele impõe à empresa. Não haverá solução. Sem demitir Pedro Parente, não haverá solução. Não fique nervoso, colega Adhemar Poçobon, por eu ter citado o nome do seu irmão, citando, ele deve sentir-se honrado porque eu citei aqui os grandes nomes do PSDB e ele aqui na cidade ele está entre os grandes nomes. E este partido que dá sustentação permanente ao governo Temer. A redução de tributos é uma manobra quase irrelevante, que protela o problema e aumenta o déficit público decorrente da recessão em que atiraram o país a partir de 2016. O petróleo brasileiro, senhores e senhoras, nobres colegas, não é do Pedro Parente, não é do Michel Temer, não é dos americanos, não é dos banqueiros, não é sequer da Petrobras. Por lei, o petróleo é do povo brasileiro, representado pela União. Está no artigo 177 da Constituição Federal, que diz: constituem monopólio da União, primeiro, a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros, hidrocarbonetos, fluidos. Segundo, a refinação de petróleo nacional ou estrangeiro. Foi Getúlio Vargas quem deu eco à voz do povo e garantiu que o petróleo é nosso. Nem mesmo a ditadura teve coragem de questionar esta realidade. E isto por um motivo muito simples: o petróleo é um recurso estratégico de primeira necessidade e até mesmo os países que não o produzem têm essa compreensão. É por isso que ele precisa ser posto a serviço do desenvolvimento do país, como fizeram os governos petistas, desenvolvendo a indústria nacional e criando um fundo para investir os recursos do pré-sal em saúde e educação. Tudo isto está sob risco profundo com a gestão tucana de Pedro Parente na Petrobras e com o governo criminoso de Michel Temer. Um exemplo gritante disto está em Rio Grande, a menos de 300 quilômetros aqui de Santa Maria. As plataformas de petróleo que estavam sendo construídas na cidade foram abandonadas e a construção cancelada. Tudo será vendido como sucata. Na verdade, é isto que o Brasil representa para Michel Temer, os tucanos, o DEM e seus outros sócios no poder, uma grande e triste sucata em liquidação. Não sei quem terá coragem de subir aqui nessa tribuna para defender Pedro Parente, Michel Temer, Eliseu Padilha, Moreira Franco, Pedro Marum, Rodrigo Maia, José Sarney, Romero Jucá, Gedel Vieira Lima, Aécio Neves e todo esse bando, sim,
quem tiver a disfarçatez de tentar responsabilizar o PT pela situação em que Temer e seu bando meteram o país, não estará fazendo nada mais do que isso, defender o indefensável. Michel Temer, só existem dois lados nisso, não se enganem, e por mais que haja coragem para quase tudo, às vezes o que parece destemor, infelizmente, não passa de cara de pau. Para finalizar, quero destacar uma palavra: serenidade. Essa é a atitude necessária. A esse momento, para que soluções sejam achadas, sem conflitos, sem aventuras autoritárias, absurdas, sem prejudicar ainda mais a população, baixando o custo do trabalho e da produção de verdade, sem enganações. Se este governo não tem serenidade e nem legitimidade, e está provado que não tem e nem terá, que renuncie e que chamemos eleições diretas já. Isto porque não há solução sem o povo, não há saída longe da democracia. Fora Pedro Parente, fora Temer, fora banqueiros urubus que sugam o Brasil. O petróleo é nosso, é do povo, e é ele quem tem que usufruir da riqueza retirada do fundo da terra. Não meia dúzia de grandes acionistas estrangeiros. Viva a Petrobras, viva o povo brasileiro, fora Temer e fora Pedro Parente.